Olá, seja muito bem-vindo à primeira edição do OAB AM Destaque de 2026 e nós estamos aqui com uma convidada especial, a psicóloga Gisele Mello, para falar desse mês tão importante que é o Janeiro Branco, mês de conscientização de cuidados com a saúde mental. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu que agradeço, Débora, o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Então, doutora, para a gente iniciar o nosso bate-papo, a gente queria entender por que do mês, né, janeiro, ter sido escolhido e a importância desta data, desse mês. Geralmente um começo de ano, 2026 começando, a gente precisa reavaliar a vida, né, vamos dizer assim. Exatamente. O Janeiro Branco, ele surgiu no Brasil desde 2014, né? E ele tem essa simbologia de representar o recomeço, para que a gente avalie como está a nossa saúde emocional, né? E ele tem essa intenção, assim, de conscientizar a gente sobre a nossa saúde mental, da prevenção, da discussão e da prática sobre isso. Perfeito. Doutora, e para começar, como a senhora avalia os comportamentos, as iniciativas? A gente sabe que o início de ano todo mundo faz aquelas promessas, as metas, mas às vezes até se exigir demais pode causar aí um problema de saúde mental, né? Com certeza, Débora. Hoje a gente vive numa sociedade onde a gente nunca falou tanto sobre saúde mental e a gente nunca adoeceu tanto também, né? Então, ter informação não é necessariamente tratar-se, né? Para a gente poder discutir sobre saúde mental a um nível mais profundo, a gente tem que entender, por exemplo, que todas essas informações que a gente tem, elas são boas, porque muitas vezes você reduz o estigma sobre uma doença, você entende melhor alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente tem esse excesso de informação chegando a todos nós, né, crianças, adolescentes, adultos. A gente tem hoje essa sociedade assim da performance, né, da produtividade. Você tem que estar sempre produtivo, você tem que estar sempre feliz. Então vem aquilo que eu sempre falo para os meus pacientes, da positividade tóxica, né? Isso é verdade. Não interessa, você tem que performar felicidade. No teu Instagram você tem que mostrar que você tá feliz, que você tem regulação emocional, que o teu relacionamento é lindo, que você é uma super mãe, que você é um super pai, que você é um super profissional. E tudo isso é uma grande pressão, né? É verdade. Doutora. Então, assim, a gente adoece de todas as formas, porque a gente se compara, né? A gente reprime muita coisa, a gente se obriga a estar sempre produzindo, sempre bem, sempre feliz. Então, não tem espaço mais para aquelas emoções difíceis como a tristeza, a dor, o sofrimento, a ansiedade, né? Então, hoje a nossa sociedade ela está cada vez mais adoecida por isso. Então, o Janeiro Branco é, sem dúvida, muito importante para a gente discutir todo esse fenômeno. Perfeito. E doutora, a senhora acredita que esse fenômeno das redes sociais, essa prática excessiva, tem contribuído muito? As redes sociais, ao mesmo tempo que elas aproximam, elas têm nos adoecido também, doutora? Bastante, Débora, porque você vê, assim, vínculos frágeis, né? Amigos apenas virtuais. Então a gente está muito próximo pelas redes sociais, mas a gente também está muito distante, a gente perde o toque, a gente perde a sensibilidade. A gente tem a estética do sofrimento hoje, que é assim, quando a gente olha, por exemplo, um TikTok, né? Eu não tenho TikTok e digo que nunca vou ter, assim, porque eu acho que TikTok é uma ferramenta que você vê tanta coisa, tanta informação rápida, sem filtro muitas vezes, né? Pessoas fazendo diagnóstico em 30 segundos de TikTok. Eu também não tenho, eu sou meio, tenho um pouco de aversão, assim, aquele monte de informação. Eu já acho o Instagram muito pesado. Exato. Aí eu pensei, não, eu só uso o Instagram. Eu criei esse mecanismo de defesa pro meu cérebro, assim. Perfeito, Débora, porque é uma dopamina rápida, é muita informação. E essa estética do sofrimento, assim, eu já cansei de atender adolescentes, por exemplo, jovens, né? Que olham ali um TikTok de 30 segundos, se identificam com alguns sintomas que são revelados ali e chegam para mim falando, eu tenho essa patologia aqui, né? Então, patologizam qualquer tipo de sofrimento e ali ensinam a fazer práticas horríveis, né? Sim. Então, muita automutilação, muita coisa pesada, né? Então, como se o sofrimento estivesse num palco e em vez de ser vivido, ele tivesse que ser apreciado, né? Exatamente. Isso é muito adoecedor. Então a gente tem hoje nas redes sociais essa estética do sofrer e em vez da gente poder elaborar as coisas, sentir, passar por aquilo que a gente tem que passar,
a gente precisa do palco, a gente precisa dizer nas redes sociais que eu tenho tal patologia, que se você tiver e não sei o quê. Então, isso é muito danoso. O que é mais correto é a gente elaborar, passar pelo sofrimento, a gente compartilhar com alguém que nos entenda, um profissional, um apoio, mas não colocar o nosso sofrimento no palco. E, doutora, e também tem a questão do excesso, né? Será que tudo tem que ser postado? Às vezes essa necessidade de postar em tempo real, você está deixando de viver os momentos. Aquela viagem que tinha tudo para ser bem mais bonita, bem mais agradável, você até atrapalha, às vezes, você tem uma amizade que é mais reservada, você invade o espaço daquela pessoa. Exatamente. É exatamente aquilo que eu te falei sobre essa pressão por performar. Né? A gente tem que performar estar bem. Você tem que performar a todo momento, estar produtiva, a tua vida tá bacana, né? Então as pessoas se sentem pressionadas. Por quê? Porque o ser humano, Débora, ele tem uma necessidade de pertencimento. Então quando eu entro no Instagram de alguém e aí eu vejo a pessoa produtiva, ela acorda cedo, aí ela limpa a casa, aí ela faz atividade física, aí ela cozinha, mas ela também tem um super relacionamento, e ela consegue estudar, e ela consegue isso e aquilo. Você fala assim, meu Deus, eu quero pertencer, eu tenho que pertencer, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu também sou assim. Então eu também vou postar, eu também vou me sentir pressionada, e se eu não estiver naquele molde, o que é muito fácil, a gente não tá naquele molde, né? A gente começa a sofrer. Porque eu não pertenço, não faço parte dessa sociedade. Então, é extremamente adoecedor a gente fazer isso, né? Perfeito, doutora. E quais são as principais doenças, né, doutora, que a senhora tem avaliado diante de todo esse cenário dessa dopamina em excesso, esse excesso de informação? Sim. Olha, eu posso te dizer que muita coisa mudou desde a pandemia. Porque na pandemia nós ficamos muito reclusos. E as redes sociais, elas foram hiperutilizadas para tudo, né? Nossos filhos com a escola online, nós em home office, né? Então, a pandemia, ela mudou muito a forma que a gente usa as redes sociais. E com a pandemia, o que a gente tem? Um aumento enorme da ansiedade, da depressão, do burnout, né? Que é essa exaustão, essa fadiga que é muito adoecedora, transtornos do sono. Sim, também bastante. Após a pandemia, e também um índice absurdo de uso de psicofármacos. Pessoas usando, né, muitos benzodiazepínicos, que são aquelas medicações para dormir, para ansiedade, medicações para ficar produtivo, né, que são psicoestimulantes, de forma totalmente desenfreada. Então a gente tem hoje realmente, desde a pandemia, todo esse adoecimento mental. Isso, e quando a gente tem que procurar realmente ajuda, doutora? Quando a gente percebe que, nossa, não estou bem, algo está me desestimulando, não estou conseguindo acordar produtiva, porque todos nós temos um momento que não estamos tão produtivos, mas Exato. Tem pessoas que já têm ali um lapso temporal maior disso, né? Sim. Como eu estava te falando, né, hoje a gente patologiza muitas coisas. Se eu estiver, por exemplo, um dia um pouco mais triste ou estou um pouco mais ansiosa com alguma coisa, as pessoas já acham que aquilo tem que ter um diagnóstico. Todo sofrimento merece um diagnóstico. E não é verdade, né? O sofrimento faz parte da vida. E como a gente está, né, falando aqui de saúde mental, uma coisa que precisa ficar clara para as pessoas é que saúde mental não é só a ausência de eu ter uma patologia, a ausência de ter alguma doença, algum diagnóstico, mas a saúde mental é principalmente eu conseguir lidar com o meu sofrimento, né? É eu conseguir lidar com a minha vida, com a dureza, com os obstáculos da vida, né? Então, quando a gente pensa, né, em estar bem ou não, a gente tem que saber que sofrer faz parte. E quando é que eu preciso procurar uma ajuda? Veja bem, a positividade tóxica diz que todo mundo tem que estar sempre bem, sempre rindo, né? Então, se eu tô passando por algo que é difícil, eu começo a achar que eu tô isolada, que ninguém tá mal, né? Imagina que você tá lá na sua casa e teve um dia que você acordou triste, que você acordou muito ansiosa, você tem estado preocupada, você tem procrastinado as coisas, né? Aí as pessoas já começam a se sentir assim, meu Deus, eu não faço parte, tem alguma coisa de errado comigo, né? Por quê? Porque as pessoas estão mostrando os palcos delas nas redes sociais. Então, quando você se compara, parece que você tá doente, né?
Mas isso faz com que as pessoas tenham dificuldade de enxergar, de aceitar aquilo como algo humano e começam a adoecer rejeitando o sofrimento. Toda vez que a gente rejeita o sofrimento, a gente adoece, né? Então, quando é que eu preciso procurar ajuda? Quando o meu sofrimento me faz ficar muito disfuncional. E aí, isso vai afetar a minha regulação emocional. Eu vou ficar disfuncional, sentindo que as minhas emoções estão me sobrecarregando demais. Isso vai afetar os meus vínculos, a qualidade desses vínculos. Eu não vou conseguir me frustrar, né? Eu não vou conseguir ter flexibilidade cognitiva, de pensar de outra forma, né? Então eu fico ali com aqueles pensamentos muito distorcidos, sem conseguir olhar para a vida de um outro viés. Eu imagino, né? No caso de nós mulheres ainda tem mais a questão hormonal, né, doutora? Nem me fale. Eu, por exemplo, eu sofro muito de TPM. Eu na TPM eu sou outra pessoa. É um negócio, eu tenho até que procurar uma profissional porque eu percebo a minha mudança de humor muito fácil. Eu já começo a ficar com pensamentos negativos, tudo me irrita. Imagina a mulher, né, de TPM e ainda passando por problemas de saúde mental. Tudo vai ficando ainda mais grave, né, doutora? Débora, você sabe que por nós termos essas mudanças hormonais mensalmente, nós somos muito mais vulneráveis à depressão e à ansiedade. Então a gente tem que se cuidar em dobro. E também manter relações saudáveis, né, doutora? Eu acredito que ter pessoas que somam na nossa vida, amizades leves, um relacionamento leve, porque o que também está fazendo, adoecendo as pessoas é você não impor limites. Perfeito, Débora. E não impor limites. Ah, não, porque eu tenho que fazer tudo, eu sou a melhor mãe, eu sou a melhor amiga, o meu relacionamento a pessoa me desrespeita, mas pelo menos ele, sei lá, me ajuda financeiramente, sei lá. As pessoas estão se sujeitando a situações muito pesadas, né, para estarem bem ou manter uma aparência. Nossa, você tocou num ponto importantíssimo, que são os nossos limites, né? Isso faz parte da saúde mental, eu saber os meus limites, né? E as pessoas cada vez mais ultrapassam todos esses limites com elas mesmas. Quando você diz um sim querendo dizer um não, quando você se sujeita a coisas que você jamais deveria, só porque você quer agradar, ou o medo do abandono hoje, quando a gente fala, né, como a gente está dizendo, sobre as redes sociais, os relacionamentos através de aplicativos, né, assim, uma exaustão das pessoas de uma troca constante, então as pessoas naquela vitrine sendo escolhidas, né, como objetos completamente objetificadas, e já começam a se relacionar de uma forma evitativa, com medo de ser abandonada, com medo de não ser aceita, com medo de aquilo não durar. Então eu tenho que fazer de tudo para poder agradar, para o outro ficar, eu ultrapasso completamente os meus limites, eu perco a minha identidade. Então isso realmente é muito danoso à nossa saúde mental. Principalmente o que eu observo conversando assim em geral é aquela resposta à notificação. Porque se eu não responder fulano agora, ele vai achar que eu... E as pessoas então ficam ansiosas. Poxa, a doutora Gisele não me respondeu, está me ignorando. Você criar uma interpretação de algo que não deveria, né? Você respeitar o tempo, a vida das pessoas também, né, doutora? Nem todo mundo quer estar hiperconectado, né? Então, assim, a gente tem que viver a nossa vida real e não apenas a vida virtual, de estar o tempo todo respondendo, o tempo todo vendo notificação de aplicativo, sabendo se chegou um e-mail, se não chegou, se você pagou uma conta, se o fulano ficou bravo contigo ou não. Então, assim, imagina o número de pensamentos intrusivos que a gente tem ao longo do dia, né, que pressionam a gente, além de todos os afazeres que a gente tem para ficar em contato virtual o tempo todo, né? Você jogar uma carga para as pessoas desnecessária, já basta a correria da vida da pessoa, ela ainda tem que estar à disposição para te responder. É absurdo, né? Assim, quanto isso pode ser adoecedor. A gente, na verdade, não tem que nada. Eu sempre digo para os meus pacientes, gente, a gente não tem que nada. A gente tem que conhecer só os nossos limites, né? Isso. Porque aquilo que ultrapassa o seu limite, você precisa sim se colocar em primeiro lugar. Tem muita gente que acha, e hoje tá assim uma pandemia de gente falando de narcisismo, de bipolaridade, de TDAH, né? Então muitas pessoas chegam comigo e falam assim, Gisele,
Eu me colocar em primeiro lugar na minha vida, isso é narcisismo? Aí eu digo, não, isso é amor próprio, né? Tem uma grande diferença, né, doutora? Há uma grande diferença. Eu posso ser uma narcisista, né, ter um transtorno de personalidade narcisista, se eu me sentir superior aos outros, se eu pensar apenas em mim, Sim, não pensar sim. no outro, me faltar empatia. Mas quando eu digo assim, a Débora, ela me pediu esse favor, mas esse favor vai me prejudicar, não vai ser legal pra mim. Eu não posso colocar a Débora acima de mim. Isso. Eu cuido da Gisele. Quem vai cuidar da Gisele se não for ela? Então eu vou dizer não a Débora, me coloquei em primeiro lugar, né? Penso nela também, posso dar uma alternativa para Débora, mas eu sou o centro da minha vida, né? Então esse limite é muito importante as pessoas terem. Perfeito. E falando sobre as características de cada doença, como diagnosticar, doutora? Eu estou... Porque hoje em dia todo mundo trabalha muito, eu estou com burnout. Exato. Eu já estou com burnout, aí começa a querer se automedicar, a seguir tratamento sem procurar um profissional. Ou então, eu estou depressiva. 2 dias que eu não levantei para trabalhar, estou em depressão. A gente sabe que tem os sintomas e o diagnóstico aí para ser fechado direitinho, né, doutora? Exatamente, Débora. Isso é uma questão que outro dia eu estava até vendo nas redes sociais, que a China está mudando a política dela, né? Onde, para você falar sobre um assunto, você precisa ser graduado naquela área. Acho isso excelente. Também. Porque eu, como psicóloga, não posso falar de jornalismo, né? Ainda que eu faça um curso de 1 semana de jornalismo e entenda o básico, a superficialidade, eu não sou autoridade no assunto, né? Agora, imagina a saúde. Exatamente. Né? Então, as pessoas, elas colocam, assim, coisas absurdas na internet, que são mentirosas, que são superficiais, que são vazias. E aí as pessoas, assim como a gente tem esse podcast aqui que você faz, que é para informação social, existe a desinformação social. O tempo todo, né, doutora? Um desfavor. Um blogueiro falando sobre saúde mental, eu vejo assim, pessoas não julgando, a moça fala muito bem, mas eu vejo que ela não é formada em psicóloga e ela tem cursos de autoestima e ela vende isso na internet. E Débora, às vezes vendem mais do que os próprios psicólogos. E eu fico assim, gente, em que momento essa mulher... E ela trabalhava, eu acompanhava há muito tempo nas redes, ela trabalhava com empreendedorismo. Uhum. Ela falava de como e vendia cursos de empreendedorismo. Do nada, ela migrou para autoestima e saúde mental. E isso a gente vê como reflexo, porque essas pessoas que acabam indo por esse caminho sempre acabam chegando até nós. Porque vão adoecendo cada vez mais. Por exemplo, né? Eu já tive pacientes que foram diagnosticados por esse tipo de profissional que não tem nenhum tipo de especialização, nenhum tipo de autonomia para fazer isso, né? E aí, por exemplo, a pessoa, na verdade, era um transtorno bipolar, foi diagnosticada como um TDAH, tomou a medicação para TDAH e abriu um quadro de psicose. Meu Deus. Então, assim, é uma coisa gravíssima, né? E tem muita gente assim. Porque, assim, dentro do transtorno bipolar, por exemplo, existem várias características de um TDAH. Só que se você souber só superficialmente falar daquilo, você vai olhar e vai falar, isso aqui é um TDAH, né? E aí você medica para isso e causa um surto na pessoa. Então, é uma coisa tão grave que as pessoas não conseguem enxergar, né? Então, se você quer ter um diagnóstico, vá a um médico psiquiatra e a um psicoterapeuta psicólogo, formado em psicologia, né? Porque coach não faz diagnóstico, né? Um blogueiro não faz diagnóstico. E você, o que as pessoas têm feito, né? Elas pedem para o GPT assim, fale quais são os principais critérios diagnósticos para eu estar depressiva. Aí o GPT pega, né? E aí, a partir daquilo, a pessoa fala, tô com depressão, então eu vou tomar tal coisa, né? Eu vou acompanhar a blogueira tal, vou fazer tal coisa. Gente, não é assim, né? Eu preciso procurar um profissional, fazer um acompanhamento sério, porque a depressão hoje é uma das doenças que mais causa disfuncionalidade no mundo. E o Brasil hoje está entre os países com maior índice de ansiedade. Olha o número, a cada 4 indivíduos vai sofrer de um transtorno de ansiedade ao longo da vida. Nossa, doutora, é um número muito expressivo. 25% da população. 25%. Né? Então, assim, a gente tem que levar isso a sério. Muito. E tem maneiras de se prevenir, vamos dizer assim, né, doutora? A gente já sabe que, por exemplo, eu e a senhora, você conversando, já mencionando que não temos um TikToker da vida. Já é um mecanismo de saúde mental, não ficar em tela o tempo todo, né, Sim. doutora? Praticar uma atividade física. Perfeito.
ter bons vínculos, né? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que ter muitos amigos, eu tenho que ser amigo de todo mundo. Não. Você tem que ter pessoas na sua vida que tenham contigo um vínculo de qualidade, pessoas com quem você realmente possa contar, pessoas com as quais você realmente possa ser você mesmo, né? Então, ter um sono adequado, regulado, se conhecer, né? Saber flexibilizar o teu pensamento. Eu sempre pensei de tal forma. A gente brinca que é a síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Gente, mudar é sinal de inteligência, né? Então, mudar o meu pensamento, eu olhava para tal coisa dessa forma. Às vezes eu olhava para minha história dessa forma, mas eu posso olhar de uma outra forma que não me cause todo esse sofrimento, que eu tenha mais autoestima. Então, um sono bom, uma boa alimentação, bons vínculos, limites claros, flexibilidade cognitiva, né? Saber lidar com o sofrimento. E se eu precisar de ajuda para isso, ir a um terapeuta, né? Não buscar uma terapia só quando eu tô ali no último grau de sofrimento. A terapia, ela serve para você se conhecer, para você prevenir tudo isso, para você olhar para sua história de uma outra forma, para você aprender essa flexibilidade. Perfeito, doutora. E o que a gente observa também é as pessoas ficarem nesse modo comparativo, né, doutora? Isso tem colaborado bastante também, né? Demais, Débora, porque as pessoas, elas mostram aquilo que elas querem, né? Corpos perfeitos. Eita, que as pessoas estão com problema de autoimagem demais, né? Nem me fale, né? Assim, tudo você precisa ser perfeito, você tem uma ilusão de que existe aquela vida, né? Então, quando coisas ruins acontecem, isso é uma coisa que eu trabalho muito em consultório. As pessoas às vezes chegam até mim falando assim, fulana, beltrana, tá bem casada, já tem filho, eu já passei dos tantos anos e eu ainda não casei, se comparando, né? E aí, de novo, aquilo do pertencimento, né? Aquela pessoa começa a se sentir isolada do mundo, defectiva, como se houvesse um defeito nela que a fizesse estar, por exemplo, solteira. Sim. Porque ela tá olhando o Instagram de todo mundo tá top. Todo mundo consegue ter, né? Relacionamentos, né? Exatamente. E aí, quando a gente olha pra isso, né? A gente pensa assim, pera lá, quantas outras mulheres não existem como você, que estão solteiras e podem ser felizes, né? Só que você está se sentindo sozinha porque você olha para uma realidade que está sendo exposta, onde está todo mundo bem, está todo mundo dentro do padrão, mas às vezes uma pessoa que está casada, ela está com muito mais problema do que alguém que está sozinho. Exatamente. Manter aquela vida de aparência, né, doutora? Você não conseguir ser feliz com você mesmo, porque se você não tá bem com você, não vai estar bem com ninguém. Com ninguém, Débora. A gente precisa primeiro aprender a estar bem com a gente, porque se a gente ficar bem, se a gente aprender a se cuidar, né, a dar pra gente aquilo que a gente não recebeu na infância, né? Isso, quero comentar, a gente observa que os principais problemas de saúde mental são também devido a criança, pessoas que sofreram negligência na infância. Então, ao longo da vida adulta, ela vai sentindo ali esses efeitos, né, doutora, do abandono, da falta de um pai, até a ideia do que é o amor, de ser valorizada, né? Isso mesmo, Débora. Eu costumo dizer que a infância, ela é o pavimento, ela é o chão sobre o qual a gente caminha o resto da vida, né? Então, muitas das coisas que faltaram para nossa criança, a criança que nós fomos, porque a Débora pequenininha tá aqui na minha frente. Você cresceu, mas aí por trás dos teus olhinhos é a Débora pequenininha. A Gisele pequenininha tá aqui na sua frente. Então, quando a gente não recebeu amor, quando a gente não recebeu cuidado, a gente não recebeu atenção, importância na nossa infância, a gente continua repetindo esses padrões, procurando pessoas que são como nossos pais lá atrás, né? Procurando situações tão traumáticas quanto a gente já vivenciou, porque o nosso cérebro, ele busca a familiaridade. O cérebro, ele busca aquilo que é familiar para ele. Então, eu já vivi isso, eu quero isso de novo, né? Por quê? Isso é um mecanismo de sobrevivência, né? Se eu já vivi aquilo e sobrevivi, dá para viver de novo. Então, se o meu pai foi um grande narcisista, eu posso acabar me casando com um narcisista, né? Se a minha mãe não me dava carinho, eu posso casar com um cara que também não me dá carinho. E aí a gente vai, no automático, revivendo todas as dores da nossa infância, sem entender os porquês. Então a gente precisa, de fato, olhar pra gente, se conhecer,
para que a gente faça diferente. Quebrar o padrão, né, doutora? Você já vê aquele, vamos supor, falando de relacionamento, você já viu todas as bandeiras vermelhas que a gente chama do comportamento daquele homem, mas você continua achando que vai mudá-lo, ou você, por ter tido essa violação na infância, você acredita que amar é daquele jeito? Exato. É. Foi o conteúdo que você aprendeu sobre amor, né? O amor é difícil, eu tenho que me esforçar para ser amado, eu tenho que me esforçar para ser visto, eu tenho que estar o tempo todo agradando para ser reconhecido. Então, eu não consigo sair, e isso também é muito importante. Às vezes a gente olha para mulheres, né? Principalmente as mulheres que hoje a gente vê, né, com muita dificuldade de abandonar um relacionamento abusivo. E aí tem gente que fala pejorativamente, nossa, mulher de malandro, não sai porque não quer. É terrível, né? Nem imagina a dor que essa mulher carrega e a dificuldade que existe de você sair de uma relação adrenalizada, totalmente condicionada, porque o teu cérebro fica condicionado a você passar por todas aquelas fases, né, da pessoa, te dar estímulos intermitentes. Como que é isso? Eu começo sendo bombardeada de amor, né? Então aquilo que eu nunca tive na infância, caramba, esse homem me ama, eu sou uma deusa para ele, me coloca no altar. Fui bombardeada de amor, aí depois essa pessoa vai te estudando, vai te entendendo, vai vendo as suas vulnerabilidades. Aí o que acontece? Começam a haver abusos, aí você fica naquele período de muita tensão, né? Até haver a explosão, que é um abuso muito grande e a vítima querendo sair da relação, mas aí quando ela tá prestes a sair da relação, começa uma lua de mel toda de novo. Eu vou mudar, eu vou ser diferente, né? E aí esse estímulo de eu vou te dando um tapa e assopro, um tapa, um afago, é muito difícil a gente sair, a gente chama isso de relação adrenalizada. A adrenalina vicia. Então é como droga. A gente jamais pode dizer que essas pessoas são fracas, não conseguem, é uma vergonha, mulher de malandro. Não. Isso é uma patologia, a pessoa precisa de ajuda, precisa se tratar, porque não é fácil sair disso sozinho. Doutora, eu mesma já passei, né? E não só uma vez por relacionamentos tóxicos, e hoje em dia eu consigo, aos meus 35 anos, eu entendi finalmente o que ocasionava tudo isso, né? Que foi em virtude da minha infância, o abandono do meu pai. Mas é muito louco você se ver uma mulher independente, não depender financeiramente de ninguém, bem resolvida, esclarecida, né? E quando você vê, você tá ali totalmente dependente emocional de alguém que te faz muito mal. Exato. E tu entra num conflito. Como que pode eu, Débora, bem resolvida, esse cara não me ajuda em nada, mas eu sou totalmente apaixonada por ele. Você entra num conflito, né? Enorme. A gente chama isso tecnicamente de dissonância cognitiva, né? E aí você vê o teu cérebro racional sabe de algo, sabe? Aquele homem não presta pra mim, não é legal, não é saudável. Só que as tuas emoções dizem, mas eu não posso viver sem ele. Aí se eu fico longe dele, eu fico ansiosa. Onde a terapia atua? Unindo isso. Tanto a minha razão quanto a minha emoção, elas precisam estar ali, ó, andando na mesma direção, né? Quando elas estão assim, tem algo de errado. É por isso que é importante procurar um psicólogo, ter a terapia como um mantimento natural, assim. Exato. Vou à academia, vou à terapia, vou hoje com a minha psicóloga, que as pessoas ainda têm muito preconceito. Eu tô enlouquecendo. Exatamente. E não é, você tá se cuidando, né, doutora? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem uma psicologia muito elitizada. Não é todo mundo da população que tem acesso à psicoterapia, infelizmente, né? Porque eu acho que a gente precisava dar acesso a todos, né? A gente teria uma sociedade muito mais saudável, mas as pessoas não deveriam ter vergonha, né? Elas deveriam entender isso como parte de olhar para si, de como eu como saudavelmente, como eu exercito meu corpo, eu também cuidar da minha mente. Porque você pensa que você está no controle. Eu acho que esse é o problema do ser humano. Não, eu estou no controle. Está tudo bem. É quando você observa que você não está bem, você está tendo comportamentos que você nem reconhece. Exatamente. E é quando a gente pensa, não, eu vou procurar terapia, só procura no pior momento, né? E aí vem, a gente chama de terapia de apagar o incêndio, que a pessoa procura, apaga o incêndio, acha que aquilo dali foi resolvido, né? E não faz um tratamento para quê? Porque a terapia, Débora, ela não é algo para que você fique dependente dela. A terapia hoje, né, baseada em evidências,
ela é uma caixinha que vai te dar um monte de ferramentas para você lidar com a vida, né? Sim. Então, assim, olha, você vai ter ferramentas para que quando a vida for cruel, difícil e sofrível, você saiba passar por ela, né? E funcionar. Não é eu não vou sofrer. Não é, se eu fizer terapia, então eu não vou sofrer. Se eu fizer a terapia, eu vou conseguir lidar com o sofrimento que faz parte. Perfeito. E em esse mês de Janeiro Branco, doutora, como é que tá a sua agenda? Muita procura também? Vai ter aí eventos que a senhora procura, vai participar? Sim, janeiro é sempre, olha, eu sempre falo que novembro, dezembro e janeiro, a minha vida quase para. Eu só tiro férias, viajo rapidinho e volto, por quê? Novembro e dezembro são meses onde as pessoas fazem um fechamento, um balancete da vida delas, né? E aí elas pensam em tudo que elas não alcançaram. Bate muito a depressão, né, doutora? Tem muita depressão sazonal, né? Que é assim, poxa, eu não consegui fazer tal coisa, eu terminei um relacionamento, eu queria ter guardado mais dinheiro, eu fiquei desempregado. Então as pessoas começam a fazer esse balancete e aí vem a depressão. E aí, em janeiro, vem a pressão de vamos começar tudo diferente. Não posso fazer isso, não posso ter os mesmos erros, tenho que ser produtivo. Exatamente. E sim, a gente já tem estudos científicos que mostram que esses momentos de reinício, recomeço, né, eles são mais fáceis pra gente aderir a novos hábitos, né? A gente tem alguns estudos que mostram assim, se eu quiser, por exemplo, começar a fazer uma academia e não parar, se eu quiser fazer uma dieta e realmente perder peso, quando é o melhor momento? Esses momentos de reinício, eles dão um boost maior pra gente de motivação, dessa sensação e simbologia de recomeço. Tô numa página em branco, agora pode ser tudo diferente. Por né? isso o nosso janeiro representando isso, né? Mas também não se pressionar tanto, né, doutora? Exato. Fazer dentro dos seus limites. Uma pessoa que nunca praticou uma atividade física, de repente, em janeiro, quer virar um atleta em uma semana. Menina, é o que eu tenho mais visto nas redes sociais. O pessoal, agora eu tô malhando, agora eu tô não sei o quê. E assim, não precisa disso, gente. Como eu falei, ter saúde mental não é estar sempre bem, né? Não é eu estar sempre feliz, não é isso. É eu saber lidar com as adversidades da minha vida. Então, o dia que eu me propus a ir todos os dias para minha academia, mas, sei lá, você ficou numa TPM, naquela semana você não foi, você não precisa ficar se sentindo pequenininha, poxa vida, todo mundo vai, só eu não consigo. Não, meu bem, tá tudo bem, né? Eu preciso ter mais autocompaixão, de olhar para mim e entender as minhas dificuldades, entender as dificuldades da vida, ser a minha melhor amiga e não a minha pior inimiga, que muitas vezes a gente é nesse diálogo interno de se criticar, de se pressionar, né? De nunca ter compaixão pelas dificuldades que a gente tem. Eu sigo um modelo totalmente diferente de vida. Eu não penso em casar, já pensei, mas hoje eu tô solteira há 4 anos, vou fazer. Então as pessoas devem falar, será que ela dela é doida? Será que ela tem algum problema? Já chegaram a falar assim, não é possível, Débora, como é que tu tá solteira há 4 anos? Gente, depois que você se liberta de uma situação tão traumática, a gente fica mais criteriosa, né, mais doutora? seletiva, né, Débora? Eu fiquei muito seletiva de um jeito que, assim, até demais. Sim. Mas me fez bem, foi um período, eu tirei um ano sabático, viajei 13 vezes no ano, fiz terapia, a gente vai entendendo realmente o que a gente quer, onde não se encaixa. Aí eu não fico olhando a vida de quem é casado, tá namorando há muito tempo, eu tenho um problema. Eu já vejo as pessoas chegam pra mim, Débora, tu tá ótima. Se tu casar, tu não sabe o que eu tô passando. Aí eu, ops. Então, assim, não se compara, cada um tem seu ritmo, seu tempo, né, doutora? E, Débora, uma coisa que você falou, eu acho que é tão importante as pessoas entenderem, é que cada um tem o seu valor de vida. Exatamente. Algumas pessoas valorizam um relacionamento, outras pessoas... Ser mãe, né? Outras pessoas valorizam dinheiro. Tá tudo bem, cada um tem a sua escolha, né? O importante é a gente saber o que é importante pra gente, né? Porque se, por exemplo, pra você for importante você ter liberdade, ter experiências, né? Ter uma vida, assim, plena de significados, de amizades... Você vai ser feliz, porque isso é o que é importante pra você. Agora, eu não posso entrar lá no seu Instagram e pensar,
é importante para mim ter uma família e um relacionamento. A Débora não tem. Ela deve estar triste. Ai, que infortúnio. Não, aquilo não é importante para Débora, né? Exatamente. Realidades diferentes. Total. Doutora, estamos aí caminhando para as nossas considerações finais. Eu agradeço a sua participação. Não dá nem vontade de encerrar. Parece assim que eu já a conhecia há muito tempo. É aquela sensação boa de estar, né, com um profissional e além do seu carisma, Muito da obrigada. sua sensibilidade. E esse espaço aqui é justamente para isso, para a gente trazer informação. Procurem um psicólogo, um especialista. Se você não está se sentindo bem, está procurando aí melhorias para a sua saúde mental, não sigam aí dicas de TikTok, de Instagram, gente, pelo amor de Deus, né, doutora? Exatamente. O TikTok pode acabar com a tua saúde mental, isso sim. E também até de saúde física, né, Exato. doutora? Porque, como a senhora comentou, a pessoa tinha um diagnóstico, tomou um remédio para outro. Olha o perigo disso tudo. Uma bagunça, né, Débora? Eu acho que até para quem é mãe, para quem é pai em casa, saber assim também essas regras, esses limites para as crianças, né? Do que deve ou não ser visto, porque muitas vezes um adolescente, ele tá só passando por um luto da adolescência normal, né? Aquele período de puberdade, mudança hormonal, mas aí ele vê um TikTok onde tem alguém que diz que aquilo é uma depressão porque ele não sai da cama e que ele tem que se mutilar e ainda ensina a fazer isso, né? Então, vamos também educar essa geração de uma forma diferente, para ficarem um pouco mais longe das telas, para usarem um filtro quando for acessar qualquer tipo de conteúdo nas redes sociais, porque hoje os pais dão ali, né, um celular, um tablet na mão de uma criança e não sabem nem o que está acontecendo. Só que aí chega pra gente, né? Chega pra gente um ser adoecido por falta de limite. Perfeito. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Toda vez que a senhora quiser, sinta-se convidada para a gente falar desse tema. Ao longo do ano teremos várias campanhas importantes ainda, né, da psicologia de cuidados. Exatamente. Eu que agradeço a minha participação aqui. Espero ter podido contribuir e foi uma honra estar com você, que também é muito carismática. Muito obrigada, doutora. Então, ficamos por aqui. Mais detalhes você acompanha nas redes sociais da OAB Amazonas, reforçando que o nosso compromisso com a OAB em Destaque é toda sexta-feira, às 18 horas, no canal da OAB Amazonas no YouTube. Obrigada e até a próxima.